Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia, um excelente dia dos pais hoje, né, Cá? Junto conosco aqui a Carol Laverde. Bom dia, Cá. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. E já desejando desde o início, né, um feliz Dia dos Pais. A todos os pais, a todas as mães pais, a todos aqueles que exercem, né, esse cuidado de amor, nessa figura desse amor paternal. É verdade, acho que nós temos que estar também comemorando essas datas que tem na nossa vida, né? Nem todos os países comemoram no mesmo dia, mas vamos aproveitar, né, e fazer uma dedicação especial a todas essas pessoas que se envolvem de alguma forma, né, Carol? Sim. A paternidade, né? Por exemplo, a Carol cuida dos pais dela, então ela é pai tripla, de pai. Pai de pai. Pai de pai. Cacá também tem as filhas e então é isso, desejar a todos aqueles que se envolvem de alguma forma com jovens, com adolescentes, com adultos também, dentro dessa palavra paternidade que a doutrina espírita vai nos trazer algumas informações e a gente vai procurar hoje refletir com vocês. Lembrando sempre, aqueles que estão sintonizados pela primeira vez no programa Além da Vida, é um programa coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, aqui no Paraná, que vai ao ar todos os domingos às 8h30 da manhã. Cada domingo um grupo se reveza aqui na coordenação dos trabalhos e nós temos não só um tema de estudo principal, que hoje vai ser sobre a paternidade, né, em referência ao Dia dos Pais, mas também a gente aproveita para ter o Momento Espírita, que é um programa elaborado pela Federação Espírita do Paraná, de 5 a 6 minutos, são reflexões curtas, mas muito bem estruturadas e estudadas pelo pessoal da Federação, e também nós trazemos aqui no programa o Reflexão Espírita, que são textos que o nosso querido amigo, Dr. José Antônio Vieira de Paula, hoje na espiritualidade, médico, ele, como estudioso, como divulgador da doutrina espírita, preparou nos anos finais da sua passagem aqui pela Terra. E aí nós temos hoje uma playlist muito bonita do Zé, que foi organizado pelo pessoal do Centro Espírita 66 aqui de Londrina, pela Cineia, pelo Zé Carlos, e está à disposição dos amigos, né? Nós trazemos aqui no programa também. E hoje nós começaremos com essa reflexão do Zé Antônio, que traz como tema mortes prematuras. Isso. Na reflexão de hoje, nós vamos abordar um tema bastante sério, bastante importante, e é o tema central da doutrina dos espíritos, que é a vida espiritual. Para falar de vida espiritual, nós temos que pensar na morte do corpo físico. Então o tema é bastante sério, porque nós vamos falar da perda dos entes queridos. Mas hoje, particularmente, nós queremos falar das perdas dos entes que são muito jovens, que Allan Kardec coloca no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo como mortes prematuras. Nós sabemos que o Espiritismo tem tudo a oferecer na questão da vida, da imortalidade. Como verdade universal, ele vem nos comprovar que a vida continua, vem alcançar nosso raciocínio, a nossa razão, nos convencer de que a vida não está só aqui na Terra, mas ela prossegue, ela vem de antes, vai para depois, e que a alma é imortal, que nos dá um grande conforto, mas não nos conforta, muitas vezes, na hora da perda do nosso ente querido. Por isso que Jesus disse que não iria mandar apenas o Espírito de verdade, mas o Consolador prometido. Mas como que a doutrina poderia nos consolar? Então, quando nós abrimos o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, capítulo 1 da perda dos entes queridos, das penas e gozos, a gente vê a parte 4, capítulo 1, ele fala assim que a grande contribuição que nós temos do Espiritismo está em podermos nos comunicar com os nossos entes queridos que partiram, e eles nos trazer o conforto, a consolação. Diz assim os espíritos superiores, Allan Kardec, a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação.
pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Então você veja que interessante. Se a doutrina vem nos trazer a informação da vida depois da vida, é a comunicação dos espíritos que vem nos confortar. E muito mais que isso, vem nos acordar, vem nos ajudar a entender aquele momento. Porque, infelizmente, nem sempre as mortes que ocorrem aqui na vida física são naturais. As pessoas vão envelhecendo, adoecendo, desencarnando e a gente vai acolhendo com naturalidade. Bem ao contrário. Talvez a maioria das mortes sejam súbitas, muitas trágicas, acidentes, verdadeiras tragédias, prédios que caem, carros que se estraçalham nas estradas, fogo que queima. Quanta dor pungente. Então, quando a gente tem até a crença de que a vida prossegue, não conforta muitas vezes a dor daquele momento. Aí vem os espíritos dizer: estou vivo, prossigo. Então hoje nós vamos fazer uma breve análise desse estudo das mortes prematuras, para que o Espiritismo nos apresente a tese de por que a justiça divina está presente e o amor de Deus que continua em toda parte, embora a dor pungente. Então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, no item 21, o Sansão é o nome de uma das pessoas que era amigo pessoal de Allan Kardec, que participava da Sociedade Espírita de Paris, desencarnou e depois ele vem e traz a mensagem sobre esse tema no ano de 1863 em Paris, dizendo o seguinte: quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte, com o futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Quer dizer, leva o jovem e deixa um velho que às vezes até não está nem aproveitando muito a vida. Leva aqueles que são úteis, quer dizer, é o nosso questionamento de Sansão. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal. Quer dizer, naquilo que parece que a tragédia, se Deus está presente, não pode ser, a consequência daquilo não pode ser negativa, tem que ser positiva. Então ele vai falar dizendo assim: a morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai. Como assim? Você tem que olhar para a Terra como o Espiritismo nos ensina. Se aqui é um campo onde estão exilados espíritos indébitos, em sofrimento, libertar-se daqui é estar livre. Então, se a gente sai mais cedo, a gente vai sofrer menos as agruras do mundo. Mas a pessoa pensa: mas eu vim para o mundo, quero ser feliz no mundo. Mas a felicidade nesse mundo é relativa. Nós estamos aqui para concluir etapas, para evoluir, para nos desfazermos de débitos, para adquirirmos créditos. É uma luta, é uma transformação. E se Deus entende, por suas leis justas, que chegou o nosso momento, aí é a questão da forma. Como vamos desencarnar? O gênero da nossa morte está intimamente ligado à nossa libertação de um débito do passado. É muito importante nós compreendermos isso. Se nós vamos morrer num acidente, se nós vamos morrer de infarto, se nós vamos morrer com uma bala perdida, tudo está ligado às nossas vidas anteriores. O resto é só passagem. Pode doer mais, demorar mais, doer menos, demorar menos, mas o resto é uma passagem e todos acordaremos para a vida imortal. Então Sansão diz assim: mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós, consolai-vos. Sim, eles estão bem perto. Os seus corpos fluídicos, quer dizer, o espírito,
vos rodeiam, seus pensamentos vos envolvem, vos protegem, as lembranças que tende deles os enche de felicidade. Quer dizer, continua a interação. Mas aí aqui Sansão abre um parênteses que vai nos levar para a finalização da reflexão com uma mensagem de um jovem que morreu num acidente e que sofre pela influência das emoções negativas do pai. Ele diz aqui, Sansão, mas assim também, como essas emoções boas fazem bem, né? Vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Olha, gente, talvez a minha vontade hoje aqui, principal, fosse a de ler essa mensagem. E nós gostaríamos, vamos tentar fazer um trabalho de trazer muitas mensagens para que vocês vejam o que ocorre com o espírito na vida espiritual, principalmente nos primeiros meses depois que desencarna, a dificuldade que às vezes o espírito encontra para lidar com as emoções daqueles que ficaram, porque são como dardos vibratórios que ficam na sintonia psíquica deles onde eles estão. Essa mensagem que está registrada num livro chamado Entre Duas Vidas, escrita por Elias Barbosa, onde tem mensagem de vários espíritos através de Chico Xavier, trazendo cartas, falando com seus entes queridos. Esse é de um jovem de 23 anos, chamado Napoleão, desenhista gráfico, que desencarna no acidente. Ouço essa mensagem que ele escreve através de Chico para o pai e vejo a nossa responsabilidade na hora da partida dos nossos entes queridos. Ele começa dizendo assim: meu pai, abençoe-me juntamente de mamãe, pedindo eu a Deus nos proteja. Eu sou trazido até aqui e escrevo como um doente que ainda não consegue ajustar as próprias ideias para rogar-lhe conformação. Papai, as suas ideias chegam aos meus ouvidos como se o senhor estivesse gritando, e por isso ainda eu não pude encontrar repouso de que necessito para me refazer. Creia, meu pai, nós todos somos de Deus, estamos nas mãos de Deus, e se posso assim dizer, me referindo à providência divina. O que aconteceu a seu filho, pai, devia acontecer. Eu estudarei isso aqui para mais tarde explicar-me com mais segurança. Não culpe ninguém, pai. Meu companheiro de viagem é um bom rapaz. Se tivermos a aprovação de estar juntos, é porque isso era indispensável. Não pense que vínhamos sem cuidado. Tudo certo, mas em verdade, papai, quem pode prever que manobra se dará dos outros nos nossos caminhos, mesmo que estejamos guiando corretamente um carro? E mesmo que a pessoa seja correta e segura, quem pode garantir a posição dos freios em máquinas dessas que hoje nos favorecem qualquer viagem? Quando eu acordei, eu não compreendia coisa alguma. O veículo me impusera um movimento muito brusco e somente depois eu vim a saber que eu havia sofrido fratura na base do crânio. Você veja o Chico, através da mediunidade dele, o espírito consegue dizer até como foi que ele desencarnou ali. E ele continua a mensagem: estou em tratamento daquele 22, 23 de maio para cá, isso em 1972. O tempo é muito curto. Sou trazido aqui. Veja bem, essa mensagem ela foi recebida, vamos ver a data, que é importante até para ver quanto tempo depois de desencarnar. 7 de julho, ele desencarnou em maio, 2 meses só depois. Então ele diz assim: o tempo faz muito pouco tempo que eu desencarnei, mas eu sou trazido aqui para que o senhor não enlouqueça de sofrimento. Olha o trabalho da espiritualidade. Trouxeram o jovem para tratar o pai. Lembre-se da mamãe, de Sandra, de Nora, de todos os nossos que precisam da sua presença. Acalme-se, pai.
para que o seu filho consiga descansar. Ajude-me. Gente, ele está suplicando socorro para o pai, pedindo para o pai tirar aquela angústia, aquela revolta, aquela dor de dentro dele, que ele não está suportando aquela emoção do pai. O Senhor, Pai, sempre foi o meu melhor e maior amigo. Agora, contarei aqui com a sua proteção, com o seu carinho para sentir-me mais forte. Reze, meu Pai. Reze como vem fazendo a mamãe. A oração é um calmante. Ampare-me, Pai. O Senhor queria que eu ficasse para cumprirmos nossos planos futuros. Mas Deus, papai, fez o melhor para nós. Eu estaria muito triste se eu houvesse cometido um crime em desacordo com os ensinamentos e exemplos que recebi da sua vida constantemente. Mas graças a Deus eu voltei para cá de consciência tranquila. Se eu pudesse, eu teria permanecido em sua companhia, na companhia de mamãe. No entanto, as razões da vida espiritual devem ser respeitadas. Nada sei ainda, senão que sofro, escutando os seus pensamentos agitados. Não guarde revolta, Pai. Meu Pai, aceitemos a lei de Deus. Prometo, quando souber os motivos pelos quais eu devia fazer aquela viagem a Pirenópolis para me despedir do corpo físico, eu contarei ao Senhor. Por agora eu peço calma, paciência e, sobretudo, a cessação de qualquer pensamento de suspeita sobre o companheiro, que tudo teria feito para salvar-me a vida. É muito comum, né, gente, nos acidentes, a gente responsabilizar alguém por causa da dor que a gente passa a sofrer, sendo que está tudo a partida de alguém para o mundo espiritual, não sendo por suicídio, é decisão superior, não tem nada a ver com quem está ao lado, né? O tempo passa, o Senhor e a mamãe não me perderam. Aqui a vida continua, e quando tudo estiver reharmonizado, eu voltarei para cooperar com o Senhor e todo o trabalho que Deus nos deu para fazer. E aí ele vai concluindo a mensagem dizendo assim: perdoe-me se não atendi à sua prudência quando me falou sobre a inconveniência do passeio. Não foi rebeldia, nem desobediência ao seu carinho. Eu julguei que tudo daria certo. Pai, mas deu certo de outra maneira, da maneira que as leis divinas julgaram como sendo mais justas. Isso é a aceitação, né, do momento, né, do jovem. Olha o cansaço desse menino, olha o sofrimento desse espírito, né? Eu estou cansado de escrever, Pai, eu não consigo continuar. E peço-lhe com lágrimas para viver e ficar tranquilo. Lágrimas de emoção e confiança pela oportunidade de falar escrevendo. O vovô Ferreira, seu avô, amigo de todos nós, está aqui comigo. Com ele muita gente boa está me amparando. Apenas eu não posso grafar minhas ideias com a clareza e a segurança que eu desejava. Eu só venho para lhe pedir o socorro da sua conformação e de sua paz, que vão me devolver o equilíbrio e a harmonia de que eu estou precisando. Está vendo a mensagem pedindo, por favor, aceite para que eu possa ter paz do lado de cá. Não se aflija com a observação da tia Leda. Eu trazia comigo no carro uma rosa amarela e queria que não desejava ver os meus queridos familiares plantando angústia no coração, mas estava com tanta dificuldade para me exprimir como me sinto agora. Quer dizer, deve ser alguém que deve ter dado algum palpite lá na vida dele, só perturbando, né? Papai e mamãe, compadeçam-se de mim, não chorem mais, ajudem-me. Preciso muito da calma de todos. Agradeço o carinho dos nossos amigos daqui e daí que nos guiaram para este encontro. Até mais tarde, papai. Com o senhor e com a mamãe e também com as meninas, o coração. Sou o seu filho reconhecido, Napoleão. Uberaba, 7 de julho de 1972. Um mês e meio depois da desencarnação, um espírito do filho faz um comovente apelo ao espírito do pai, pedindo para ele aceitar com resignação a sua partida
embora de maneira trágica, mas temos que partir, porque chegará o momento das leis de Deus se cumprirem na sua existência. A partir de hoje, nas nossas reflexões, nós vamos reservar, cada 2, 3 semanas, não sei quando, um capítulozinho para uma mensagem, para que nós possamos ouvir os Espíritos falando conosco, de como que é a chegada do lado de lá, como que é o momento, não falando da vida lá, mas a chegada, os momentos mais delicados da existência, que é o momento da partida. Quando o Espírito de luz acorda para o lado de lá, a gente ouve a poesia de Jesus Gonçalves: irmãos, cheguei contente a novo dia. Mas quando o espírito jovem, para nós prematuro, parte subitamente, a dor daquela tragédia, pungente para nós, se transforma num caldo doloroso que a gente tem que sorver contra a vontade, mas que tem que aceitar, porque está dentro das perfeitas leis de Deus, e entendendo que um dia lá na frente nós vamos ver que nossos filhos ou entes queridos que partiram subitamente só se libertaram dos seus passados para serem livres, terem livre o futuro, para nunca mais precisarem sofrer como todo pai gostaria para seus filhos. Que Deus nos abençoe. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem do Reflexão Espírita de hoje, mortes prematuras, que o querido amigo Zé Antônio traz, né, Carol, assim, de uma forma bastante didática, apesar do tema ser delicado, doloroso, né, mas que nos amplia muito o entendimento. Na própria mensagem de Sanson, que ele começa a abordar, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vou precisar o capítulo, né, mas é o item 21, quem tiver interesse procura lá no índice, né? E é bem bacana, né, que Sanson vai fechar essa mensagem falando dessas mortes prematuras, dizendo assim: ó, vós, todos nós, né, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu, né, Carol? É verdade. E essa mensagem, ela é também bastante consoladora, porque assim como o Zé disse, não é entender como é a vida ali no plano espiritual, mas essa mensagem traz o sentimento daquele que está vivenciando agora essa nova experiência, né? Agora sem o corpo material. E é interessante que ela vem bem a calhar com o que nós separamos para conversar hoje, no Dia dos Pais, e quando ele traz essa questão da paternidade além do túmulo, né? Que é o que o Espírito nos diz, né? A vida, ela continua, ela não cessa. E é o que ele descreve na mensagem, né? No caso ali foi o filho que desencarnou e o pai ficou aqui na Terra. Mas ele vem dizer, né? Existe uma explicação para tudo isso. E o próprio filho diz: por enquanto eu não posso dizer, mas está tudo certo, né? Aconteceu da forma que deveria acontecer, mas eu estou aqui, eu estou vivo e eu sinto aquilo que você emana para mim, né? Igual ele fala assim, eu sinto essa tristeza. Ele fala como se fosse dardos energéticos afetando aquele que ficou, aquele que foi, né? E é o que ele traz. Então aqui a essência da mensagem é essa, né? A morte, ela não significa a destruição da família, mas a transferência de endereço da alma, né? Do espírito. Hoje muitos filhos, né, têm seus pais que já estão na pátria espiritual, e a gente sabe que eles vivem. Então, por isso que a gente sempre foca nessa questão, né, de fazer aquela oração, emanar muita luz, imaginar os momentos felizes, porque assim como nosso querido amigo nos trouxe, esse sentimento, ele atinge esses espíritos como dardos, né, tipo, energéticos. Então, quanto mais a gente pensa naqueles que se foram com amor, eles estão recebendo lá, né? Até no livro Violetas na Janela, acho que é alguma coisa assim, que ele fala que a mãe orava e mentalizava entregando flores para a filha desencarnada e ela recebia do lado de lá. E eu tenho certeza que é isso que acontece. Então, quantas vezes a gente
imagina os nossos entes queridos que já se foram, imaginamos luz, imaginamos amor, e com certeza ele recebe esse aconchego no coração, né? Esse dardo energético de amor mesmo que a gente emana, né? Aqueles que se foram. E isso é interessante, né? Não é a destruição da família, mas a transferência do endereço do espírito. Significa o quê? Como diz o livro dos Espíritos, que os laços, eles não cessam, né? Tanto é que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá parentesco corporal e o espiritual. Por quê? Porque os laços de amor, eles não se dissolvem nunca, né? Nós vamos ter para sempre. Esses laços, né? Sim, não se rompem jamais. Jamais. Né? Eles ficam, né? Ad eterno, vamos assim dizer. Eu fiquei imaginando aqui, Carol, né? O trabalho, nós estamos falando de paternidade, pessoal, Dia dos Pais, não vamos perder o foco, né? Então está muito relacionado tudo que acontece nessa mensagem mesmo, né? Olha o trabalho que o Chico fez, né, Carol? Ele que não casou, ele Sim. que, na verdade, ele foi um pai para muita gente, no Sim, sentido de acolher famílias. Não teve filhos biológicos, né? Mas Exatamente. teve filhos do coração. Do coração. E ele, para quem não sabe, não acompanhou, né? Não é espírita, então, o que o Chico fazia na entrevista? Ele perguntava o nome da pessoa e quando que ela desencarnou. E vinha na mensagem não só a identificação do espírito, né? Quando estava encarnado aqui, mas os detalhes de fulanos, avós, tios, né, que estavam na espiritualidade e que a família não tinha passado nada a respeito, né? Então, olha que interessante, comprovando a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma e principalmente, né, esse fenômeno que as pessoas querem, né? Eu queria ver um espírito, eu queria ouvir. Não, você ouve através de um médium, né? E o Chico fez esse trabalho de maneira muito importante, né? Então, e outros missionários também, né? O próprio Cristo, né? Que trouxe a mensagem divina à sua época, né? O próprio Kardec, que teve como Jesus o seu mentor, ele casou, mas não teve filhos, né? Mas dedicou a sua vida praticamente a apresentar essa doutrina filosófica e científica espiritualista, né? Que é o espiritismo, com consequências morais religiosas que faz bem a todos nós, independente da nossa fé, da nossa crença, né? É importante a gente destacar hoje, né, Cá? E Kardec vai abordar bem isso na Lei de Igualdade, que nós já estudamos aqui no segundo domingo do mês, né? Quando ele caracteriza de modo assim, bem didático, bem claro, né, a igualdade dos direitos do homem, aqui a gente relaciona a paternidade, e da mulher em relação à maternidade, né? Ali na questão 819, né, olha que pergunta interessante que ele faz. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? É uma interrogação que Kardec faz, mas para ajudar a entender a resposta que os espíritos dão, que é essa, para lhe determinar funções especiais, a maternidade, a mulher, né? Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então essa é a resposta dos espíritos, orientando a todos nós, espíritos imperfeitos, aqui no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, né, onde a gente vai ter muito amargor. Você fala até do Cristo, né? Na Terra só tereis aflições, né? Então é isso, mas aqui o objetivo é fazer o homem, no caso, que ele tem essa característica da paternidade, não só dos filhos biológicos, mas todos aqueles que chegam à sua vida, né? De poder orientar, de poder ajudar, de poder entender, né? Então, ao homem, cabendo os trabalhos mais duros, assim, no sentido da materialidade, ele passa a entender o seu papel e ajudar principalmente também a mulher, e vice-versa, né? Já que a mulher tem essa ligação maior com a espiritualidade, e a ela cabe os trabalhos mais leves, né? Por causa disso, né? Da sua ligação, principalmente com os entes queridos. Crianças e jovens que chegam pela encarnação, né? Vai caber à mulher esse papel, não tirando a responsabilidade do homem. Então, quando a gente lê esse capítulo da Lei de Igualdade, a gente vai ver que o homem e a mulher são iguais em quê? Nos direitos. Todos têm os seus direitos, mas as funções são diferentes, né, Carla? É verdade, né? Cada um vai trabalhando as suas funções, as suas aptidões,
ir desenvolvendo ali, até porque a gente sabe que o espírito, em essência, ele não tem sexo. Então, são experiências que a gente vai passando e adquirindo. E é interessante que a doutrina espírita vai nos trazer no livro dos Espíritos, né? Quando ela vai na questão 1 falar sobre o que é Deus, e ela vai dizer, né? O que é Deus, né? É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então ela faz uma definição de Deus, né? Desse amor, desse cuidado, dessa inteligência suprema. E Jesus, quando a gente vai falar dessa paternidade universal, desse cuidado com todos, desse sentimento, né, de paternidade, não da figura corporal, homem, pai ali, mas da essencialidade da paternidade, vem Jesus e nos traz que esse mesmo Deus, né, que está lá na questão 1, seria a figura do Deus Pai. Então ele vem trazer essa paternidade divina, o modelo supremo de amor, justiça e misericórdia. Eu achei muito interessante quando a gente estudava sobre o tema, essa comparação e trazer essa figura mais consoladora da essencialidade da paternidade, que vem aqui eles nos dizer, né? Então essa paternidade divina, esse modelo de amor, justiça, que é a missão, né, dos pais, né, das mães, né, do Instituto da Família ali, né? Então Deus não nos cria prontos, Ele nos concede a vida simples e ignorante para que através das nossas próprias experiências e escolhas passamos a evoluir e alcançar a perfeição relativa. Olha que interessante. Então ele vai nos dizer que Deus não nos cria pronto e é através da nossa vivência, das nossas experiências, das nossas escolhas que nós passamos a evoluir. E aí cai naquilo que a gente vê na questão acho que 582, 583 do Livro dos Espíritos, quando ele fala da missão, né, dos pais, dessa missão de instruir, da missão de educar, que é o que ele vem nos trazer. E aí ele volta aqui também, a gente vê quando Jesus nos traz, né, essa figura desta paternidade está o quê? Está exemplificada também no Pai Nosso, quando ele diz, né, Pai Nosso que estais no céu, e aí ele vai descrevendo o cuidado e a consolação dessa figura que ele quer nos trazer, que ele quer nos mostrar. E eu achei esse ponto muito interessante, né, da gente fazer essa ligação com essa figura, porque daí traz essa como se diz, traz essa exemplificação de cuidado mesmo, quando Jesus traz essa figura do Deus Pai, de consolação, de acolhimento, né, de se sentir acolhido, que é isso que a gente busca dentro dos nossos lares, né, dentro da missão dos pais, de trabalhar acolhimento, educação, instrução, amor, exemplo. Acho que isso é bem interessante também. Verdade, Carol. A gente procura nesses estudos, né, pessoal, que a gente traz todos os domingos aqui, elevar o nosso pensamento, e quando a gente eleva o pensamento, não só em forma de oração, mas em forma de construção, a gente adquire mais conhecimento, nós sintonizamos melhor, mais vezes, a espiritualidade amiga que nos acompanha, a começar pelo nosso anjo guardião, né, que é um anjo superior, é um espírito superior que nos acompanha, cada um tem o seu, né? E ele aí também tem esse acesso a cada um de nós, no sentido de nos apoiar, nos orientar melhor, porque esse espírito só vibra no bem. E aí, de forma que a nossa vida, mesmo em condições difíceis, né, como a gente viu, perdas de entes queridos, dificuldade de trabalho, problemas físicos, enfim, nós possamos suportar melhor. Né? Não que vá afastar os problemas, não, pelo contrário, né? Às vezes até se o entendimento nosso é maior, os problemas aumentam, né? Por quê? Porque o nosso entendimento vai facilitar o nosso trabalho, né? A Carol falou das origens, né? E é muito conhecido no meio espírita essa criação pelo nosso Deus Pai, né? Dos espíritos como simples e ignorantes, ou seja, 0 quilômetro, sem conhecimento, sem moral, nenhuma, né? Essa é a nossa criação, ou seja, todos nós temos o mesmo ponto de partida. Então, todos somos iguais.
Sim. Somos perfectíveis e aí cada um vai fazer a sua caminhada com a sua velocidade, não importa. O importante é que o rumo seja o melhor, o mais indicado, né? Mas eu queria trazer também, em cima desse tema, a Gênese espiritual, que está lá no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que foi o último livro escrito por Allan Kardec, né? E ele trabalha muito a primeira parte do Livro dos Espíritos, né? As causas primárias. Então, não é um livro fácil, né? Tanto que foi o último que Kardec apresentou em 1868. É um livro assim, muito intenso, de estudo, né? Para estudar em grupo, né? E o meu pensamento, quando eu preparava esse tema, né, Carol, falou, pera lá, se paternidade é uma coisa importante quanto maternidade, né? Vamos ver o que a Gênese nos diz a respeito disso. E achei alguma coisa relacionada a isso. Está lá na parte que fala da encarnação dos espíritos, né? Na primeira parte, que trata no capítulo 11, no item 23, e há um parágrafo muito interessante que soma-se a essa característica, a essa informação que nós temos da origem, simples e ignorante, né? Diz Kardec assim, ó, o que constitui o homem espiritual, e é esse o objetivo de todos nós, é transformar esse homem materializado, apegado à matéria, aos vícios, às imperfeições, num homem espiritual. Por isso que nós estamos aqui na encarnação, por isso que nós estamos aqui na Terra, né? Para trabalhar os nossos vícios, as nossas imperfeições e desenvolver as virtudes, desenvolver o moral. Isso é um trabalho individual, a gente sempre destaca isso. Mas o contexto grupal é importante? Fundamental. Por isso que a gente chega na família, a gente tem a lei de sociedade, a gente trabalha, vai na escola, enfim. Precisamos do grupo, né? Então Kardec diz assim, o que constitui o homem espiritual não é a sua origem, como a gente comentou, simples e ignorante. São os atributos especiais, vamos gravar bem isso, pessoal, são os atributos especiais de que ele se apresenta dotado ao entrar na humanidade, atributos que o transformam, tornando um ser distinto. Olha só, e aí Kardec dá um exemplo, né? Como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Por haver passado pela fieira da animalidade, o homem não deixaria de ser homem. Já não seria animal, como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o feto informe que o pôs no mundo. Olha que interessante, né? Nós começamos simples e ignorantes e através das vivências, das experiências, a gente vai adquirindo conhecimento. E ele fecha dizendo isso, ó, quando a gente entra nesse período de humanidade, no ponto em que, dotado de senso moral, olha só, já tem uma carga, né, que o espírito carrega, e de livre-arbítrio. Nós temos trabalhado aqui no segundo domingo, né, Carol, na lei de liberdade, essa palavra, essa expressão muito importante, que Deus a respeita em todos nós, né, o livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. Então, quanto mais responsável, ou seja, mais conhecedores das nossas obrigações, dos nossos deveres, né? Porque eu penso que obrigação é do dia a dia, é da vida, mas dever é algo que nos remete ao Criador, né? A nossa ligação com o Pai. Quando nós passamos a ter ciência desse nosso papel, da nossa responsabilidade, aí sim, aí a gente passa a viver melhor. Por quê? Porque entendendo a situação de uma forma mais abrangente, a gente passa a aceitar, né, sem resmungar, né, sofre, mas sofre de uma maneira diferente e passa por essa, que muitas vezes pode ser uma expiação que a gente acaba transformando em prova, que é o ideal, né, Carol? É verdade. E aí, complementando o que o Miguel está nos trazendo, lá na questão 582, 583 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou os espíritos superiores acerca, né, do dever e a responsabilidade dos pais em relação ao futuro dos filhos. E a resposta dos espíritos, ela foi muito interessante, porque ele pergunta se seria qual o dever, né, qual a responsabilidade. E aí a espiritualidade vai nos dizer, né, que a paternidade é, sem dúvida, uma missão, que é aquilo que o Miguel nos traz, que a Gênese nos trouxe. É uma missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem.
Então, esse é o dever, né, enquanto estamos aqui, né, no papel de pai e mãe. Colocar os nossos filhos no caminho do bem. E aí aqui ainda a gente tem uma outra distinção interessante, que é a respeito da instrução e da educação. Então, a instrução, né, que é o fornecimento do conhecimento intelectual, as habilidades profissionais, a preparação para o mercado de trabalho, que é uma preocupação, né, genuína de todo pai, de querer ver a evolução material dos seus filhos, mas é interessante também aquela preocupação da questão da educação, que vai além desses cuidados, dessas habilidades, né? Mas a educação na arte de formar o caráter, de cultivar as virtudes, de disciplinar as imperfeições e de despertar os sentimentos nobres, né? Então, o Espiritismo, os Espíritos nos trazem essa colocação a respeito das responsabilidades e deveres da paternidade. Muito além da instrução material, essa educação, esse formar o caráter. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos trazer também, no item 9, no capítulo 14, ele vai nos dizer também, né, da verdadeira educação, né, não consiste nas boas maneiras superficiais, mas na transformação moral do indivíduo, onde se aprende a base dessas transformações. É um questionamento, né? Onde a gente aprende a base dessa transformação moral? No lar, né? Então, é na edificação do nosso lar que os pais, aquele conjunto familiar, vai fazer crescer e desenvolver em seus filhos essas qualidades, que é as qualidades pelas quais nós encarnamos para desenvolver. Então aqui, né, o pai, portanto, não é apenas o provedor do pão material, que é aquilo que Miguel já trouxe aqui para a gente, né, do vestimento, da moradia, né, ele é o provedor do exemplo. Então Emmanuel, na obra Vida e Sexo, Psicografia do Chico, vai ressaltar que o lar é a primeira escola e o templo primordial da edificação do espírito. A palavra do pai podem instruir, mas são as suas atitudes diárias que educam. O respeito com que o pai trata a mãe dos seus filhos, a honestidade no trabalho, a paciência diante das dores, a moderação nas palavras e a prática da caridade dentro de casa constitui a linguagem silenciosa que marca indelegavelmente o espírito da criança. E isso é muito interessante, né? Uma vez eu assisti uma palestra espírita e falava sobre as aulinhas da evangelização infantil. E era interessante que eles falavam assim: de que adianta a gente todo domingo de manhã obrigar nosso filho a ir para a evangelização espírita se os pais não vão assistir uma palestra, se os pais não vão buscar a sua instrução espiritual, né? Porque mais do que você só deixar seu filho ali ir embora para casa assistir o Globo Rural, é você participar. Por quê? Porque as crianças olhavam e viam assim: não, eu tenho que vir aqui ouvir Jesus, mas meu pai pode ir para casa assistir a TV, né? Aí a criança fala: não, se ele não precisa, eu também não preciso. Então, na hora que ela acabava aquela obrigação, ela já não entendia que não precisava dar continuidade naquilo. É o que a espiritualidade nos traz. Então, mais do que a gente falar: você vai lá e reza. Não, é a gente sentar e orar e demonstrar através do exemplo o quanto é importante aquele momento, né? E é isso que os Espíritos querem nos dizer quando ele diz: mais do que falar, mais do que prover, os pais são, sim, um verdadeiro exemplo. E a gente sempre sabe, né, que as crianças... Quem que é o verdadeiro herói das crianças enquanto pequeno? É os pais, né? É o pai, a mãe. É esse poder, né, familiar. É essa paternidade do cuidado, daquele pai que pode tudo, que consegue tudo, que aconchega. E para que a gente não perca essa admiração dos filhos, é necessário que, além do que a gente fale, a gente demonstre com as nossas ações, porque depois o filho cresce e vê que tudo que o pai falava não passava de palavras se ele não pratica. E aí a criança entende que se o pai não pratica, não é importante. Por isso que ele fala da importância do exemplo do pai. Exatamente, Carol. E eu quero reforçar isso que você falou, né? Da importância hoje, a gente falando da paternidade,
que juntamente com a maternidade, a responsabilidade de manter aquele grupamento familiar, né, nas características de um lar, não de uma casa, né? Sim. E Jerônimo Mendonça nos traz uma informação assim bacana, né, curta, no livro Flores do Coração, psicografado por Maria Gertrudes, né? Ele falando do lar, ele diz assim, olha que bacana, o lar significa amor, compreensão, renúncia e perdão. Casa é outra coisa. Para se construir uma casa, recorremos à alvenaria conhecida, como sejam pedras, tijolos, cimentos, madeira, etc. Mas, na construção do lar, só Jesus dispõe da planta divina do Evangelho. Essa edificação do lar, né, começa no coração e na consciência de cada um. E hoje a gente está falando aqui diretamente para os pais, né, para a pessoa que tem essa figura dentro de si. Por essa razão, o alicerce principal do lar chama-se caridade, como a Carol acabou de destacar. Saibamos viver dentro dele com profundo respeito uns pelos outros e não esqueçamos que a palavra cooperação tem força de lei. Olha, o Carol acabou de falar do exemplo, né? Então é um cooperando com o outro através não da imposição, do autoritarismo, né? De bater, né? Que isso, né? Não, mas pelo exemplo. E ele fecha esse texto dizendo assim, por essa razão, temos no mundo milhões e milhões de casas e muitos poucos lares, né? E eu lembrava aqui, quando a Carol falou da evangelização, do trabalho que a gente tem ali na Casa da Sopa, em nome de Jesus, ali em Rolândia, né? Não só fornecendo a parte de assistência de alimento e roupas, né? E o que necessita para as famílias, mas principalmente esse trabalho de educação moral cristã, né? Ensinando as crianças, e a gente vê, né, Carol, quando você recebe as crianças ali, abraça, elas te abraçam com tanto carinho assim, sentindo falta disso. Quem sabe em casa não tem isso, né? Principalmente aquelas crianças que são criadas pelos avós. Não que os avós não deem carinho, né? Mas já não tem a força física, já não tem a disposição, né? Alberga as crianças na ausência dos pais, mas não pode dar aquele achego, né? A pessoa muitas vezes está na cadeira, né? E é isso que a gente vê muito claro ali, né? A falta desse abraço, desse achego, né? De passar a mão na cabeça, né? De sentar para conversar. Enfim, é como se a casa espírita se transformasse num lar, momentaneamente, por 2 horas, né? E isso também são todos os templos religiosos que recebem os pequenos, né? Seja para evangelização, seja para qualquer atividade, que possa acolhê-los como se acolhe num lar, né? Dando o carinho que a criança necessita, porque a criança vive disso também, né? Sim. E esse carinho, ela vendo o exemplo, né, do adulto abraçando a criança, ela se sente mais meiga, mais tenra, né? Suporta melhor as dificuldades, né? Isso a gente não pode perder de vista, né, Carol? Exatamente, porque toda criança ela procura esse acolhimento, essa aceitação, essa validação, que é muito importante, né? Que ela vem em primeiro momento dos pais dentro do lar, que é onde está sendo construído os valores e suprindo as necessidades emocionais, né, daqueles que ali convivem. E isso é muito interessante. E daí é onde a gente traz também, além da paternidade ali física, né, do que gerou, né, as paternidades do coração, que era a figura de Jesus, o exemplo maior dessa paternidade era essa paternidade do Cristo, que ele acolhia cada um como seus filhos do coração, né? E ele ouvia, auxiliava, dava sempre uma palavra e, mais que isso, sempre se posicionou no exemplo correto das atitudes de como agir diante de cada dificuldade. Então, quando um pai ensina o filho a orar, quando o pai respeita os mais velhos, né, ensina a ser honesto, a ter compaixão pelos que sofrem, ele não está apenas criando um bom cidadão para a sociedade terrena, mas ele está também armando, né, construindo aquele espírito, né, dando a ele as ferramentas morais e necessárias para vencer as suas provas diante das nossas encarnações e reencarnações que virão ainda para o nosso aprimoramento. Então, olha que missão mais valorosa, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente acaba
no ímpeto de saciar as necessidades materiais, a gente acaba esquecendo de saciar essas necessidades morais daqueles que hoje estão no papel de nossos filhos, né? E esquece de ver que eles necessitam desse acolhimento. E a gente até conversava mais cedo, eu e Miguel, aqui, a respeito dessa necessidade das crianças de falar, de contar, de querer aquele momento de atenção, de você sentar, olhar para o seu filho, olhar nos olhos dele e ouvir o que ele está falando. Porque é muito diferente você estar sentado com o celular na sua mão e a criança falando do que você parar, olhar nos olhos dela e ouvir, né? E expressar os seus sentimentos acerca daquilo que ela está te contando, às vezes de um desenho, às vezes de um acontecimento da escola, às vezes de uma coisa que o vô falou, que a mãe falou. E é esse acolhimento que a doutrina vem nos dizer, que é a verdadeira paternidade, que é aquela paternidade que se assemelha, né, nos requisitos, nas características que Jesus vem trazer do Deus Pai também, que é o acolhimento com amor, com cuidado, né? Claro que a gente não vai se comparar a Deus, mas é o que a gente busca, né? Buscar essa cumplicidade, né? Esse amor divino, né? Essa misericórdia, esse cuidado, essa consolação, para que os filhos, quando olhem para nós, sintam aquele porto seguro, né? Olhem para o pai, olhem para a mãe, né? Ou para aqueles que fazem a versão dessa figura, que muitas vezes pode ser um avô, um tio, né? Aqueles que são adotados, porque são pais do coração e exercem essa paternidade. E então é olhar para essa figura e se sentir ali, né? Acolhido, amado, e isso é o mais importante. E essa é a verdadeira missão da paternidade, né? É transmitir essa segurança, esse amor e os valores morais, para que esse espírito possa, não só nessa, mas ao longo de toda a sua evolução, ter esses conceitos ali guardados dentro de si. Eu acredito que essa é a maior missão, no caso aqui nós estamos falando da paternidade, né? É de preparar os filhos para a vida. Né? Então, sim, com exemplo, né? E eu fecho aqui, dentre os textos que a gente selecionou para trazer para vocês, aqui um bastante conhecido. Quando eu contei para a Carol ali no café, ela conhece a história, sim, né? Que está ali no livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico, né? Chico Xavier, que o espírito Neio Lúcio nos veio trazer a respeito disso, né? Que a Carol comentou, da paternidade universal, né? E no item 16, está ali o título Auxílio Mútuo, né? Os apóstolos estão reunidos com o Cristo, né? Ele fazendo essa figura de mestre, de orientador, né? Quando André, pegando um texto de Isaías, comenta das necessidades de salvação que a gente tem na caminhada aqui da Terra, né? E como é difícil, além da gente cuidar da nossa própria situação, se consagrar aos socorros dos demais, né? Então, falou, pô, se é difícil tocar minha vida, como eu vou cuidar do outro, né? Aí Jesus, como mestre, como educador, como pai, entre aspas, né? Ele vem em socorro aos apóstolos, né? Dando um exemplo prático, né? Do dia a dia. E ele conta uma história daqueles dois homens de idade já caminhando na neve, caminhando no frio, né? Caminhando apressadamente para chegar numa estalagem para se proteger e se aquecer, né? Correndo até risco de vida, quando ambos deparam com uma criança, assim, à beira do caminho, desmaiada pelo frio, pela neve, né? Pode ter se perdido da família, enfim. E aí eles param e um olha para o outro e diz, o que fazemos agora? Aí um diz assim, eu vou seguir meu caminho, porque eu estou sem forças, eu não estou mais aguentando, né? Eu tenho que cuidar de mim. E saiu a passos largos, né? O outro senhor que ficou, ele pensou, falou, não posso deixar essa criança aqui. Recolheu a criança, a chegou junto ao peito e foi caminhando, né? Demorou mais, claro, para chegar na estalagem. E qual a surpresa desse senhor que, carregando a criança, chegando na estalagem, não encontrou seu amigo, né? No dia seguinte saíram às buscas e encontraram o amigo que caminhara sozinho, morto, à beira do caminho, né?
Olha só o moral da história, né? Ele ajudou a criança e ele foi ajudado também, porque a criança ela funcionou como um escudo contra o frio, né? Então ele aquecia a criança aquecia ele, demorou mais tempo, mas ambos chegaram vivos à estalagem. Enquanto que o outro, egoisticamente, pensando somente em si, ele padeceu, né? Então, qual é a mensagem disso? Que nós temos que nos ajudar uns aos outros. É a mensagem do Cristo, né? Amai-vos uns aos outros, né, Carol? Isso. Então, se aplica não só à paternidade, aí a gente abre o leque, né, Carol? Ela se abre à vida. Exatamente. Então, agora a gente já vai caminhando para o final do nosso programa, né? Eu quero deixar aqui, então, todo o meu carinho, o meu respeito a todos aqueles que trabalham essa figura dessa paternidade, independente se paternidade corporal, mas essa paternidade mais divina mesmo, né? Desse amor de cuidado. Então, um feliz Dia dos Pais a todos e que essa semana seja muito abençoada. Eu também desejo e agradeço a todos por esses momentos de estudo, de reflexão. E vamos ouvir agora o Momento Espírita, que nos traz como título União Duradoura. Embora as transformações na forma de viver ocorridas ao longo dos tempos, as pessoas ainda enfrentam dificuldades para encontrar a própria felicidade. Entre essas, apresenta-se a formação de um novo lar. Aprendemos que o casamento é um progresso na marcha da humanidade e que a sua abolição seria uma regressão à vida dos animais. Isso deixa claro que a união de um casal é uma lei natural, uma lei divina. Na atualidade, existem várias modalidades de união. No entanto, percebe-se que o mais importante é o convívio diário. Algumas pessoas optam por nenhuma cerimônia. Outras escolhem realizar uma cerimônia tradicional, com pompa, banquete ou recepção requintada, música ao vivo, registros em vídeos e fotos. Entretanto, temos que convir que o mais importante para o relacionamento de um casal não é nenhum desses itens. A grande e real diferença, aquela que definirá a boa qualidade do convívio a dois, está entre estar preparado e saber ou não saber viver em harmonia. Por vezes, casamos entre festas e roupas elegantes. Partimos para uma viagem inesquecível. Montamos nossa casa com capricho e somos felizes. De outras vezes, acontece que mesmo fazendo tudo isso, ao retornar da lua de mel, nos damos conta de que assim que a festa acabou, nada restou. Tudo eram aparências, inclusive o respeito e o amor. Portanto, o mais importante é construirmos um novo ninho, entrelaçando sonhos e ideais de forma constante e prazerosa no dia a dia. É concretizarmos juntos um ideal de vida que pode ser simples e modesto, mas que traga a marca de 4 mãos na sua construção. É saber somar e dividir tanto as contas como os sentimentos. É saber cobrar e ceder nas tarefas e nos carinhos. É chorar e sorrir juntos, e juntos resolver problemas e comemorar os sucessos. É compartilhar ideias, o trabalho, as dores, os receios, as alegrias. É plantar flores juntos e colhê-las ainda juntos. É prepararmos aquele jantar muito especial em noites de chuva e frio. É contabilizarmos as frustrações e juntos buscarmos novas alternativas. É nos conhecermos um ao outro, um pouco mais a cada dia, doando-nos sempre mais. É perdoarmos e sermos perdoados em nossos pequenos deslizes. É ajudarmos e sermos ajudados em nossas dificuldades. É sabermos respeitar e sermos respeitados sempre. Tudo isso nada tem a ver com a forma nem a pompa de uma união. O que conta realmente é a sinceridade dos sentimentos e a vontade de juntos construir um futuro de realizações maiores. É sermos parceiros, solidários em qualquer circunstância. É sermos felizes, construindo a felicidade a dois.
é amarmos no sentido mais nobre do termo, sem cobranças nem exigências. É respeitarmos o cônjuge escolhido, com seus limites e possibilidades próprias. É oferecermos a maior e melhor parte de nós para um ninho de amor ser aconchegante e feliz. O casamento ideal é feito sempre de doação, porque o verdadeiro amor não é o que se recebe, mas sim o que se doa. Façamos de nossa união o ninho acolhedor com que sonhamos. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.